Boa tarde, nação bugrina. Boa tarde, imprensa. Obrigado pelo comparecimento. Dando sequência ao fechamento da janela, eu venho aqui hoje apresentar mais 2 reforços que nós conseguimos dentro do tempo hábil, inscrever no BID para que possa já estar à disposição do professor Marcelo Fernandes para essa próxima partida de domingo. Que é o Kelvin. Seja bem-vindo, Kelvin. Obrigado, presidente. Boa sorte, viu? Obrigado. Sucesso. Isso aí, vamos embora. E Mirandinha. Seja bem-vindo, Mirandinha. Boa sorte. Que você faça bastante gols aqui para a gente, que nós estamos precisando. Fica aberto para perguntas aí. Tudo bem, Mirandinha? Sou Antônio Lupe, da Rádio CBN aqui de Campinas. Seja bem-vindo ao Guarani. Sucesso. A gente buscando informações, e claro que aquele gol que você fez contra o Fluminense, se não me engano, de bicicleta, chamou a atenção imediatamente assim que você foi anunciado aqui pelo Guarani. E aí eu estava até com o Ronald observando o gol. Quem te dá assistência de bicicleta é o Bruno Santos, que também está aqui agora, e vocês foram companheiros no Volta Redonda. Queria que você falasse um pouco mais desse gol, o que mudou na tua carreira, o que aconteceu depois que você fez esse gol, que é importante e foi bonito, e você volta a jogar com o Bruno, que foi o cara que também colaborou com uma assistência. Foi um gol de bicicleta com uma assistência de bicicleta. Acho que isso nunca tinha acontecido, acho que com vocês, né? Seja bem-vindo. Primeiramente, boa tarde. Fico muito feliz de estar podendo fazer o gol da forma que foi. Eu e o Bruno, a gente tem um entrosamento legal. Espero que esse entrosamento ajude a gente aqui, junto com nossos companheiros, para que a gente conquiste o objetivo do clube, que é o acesso, se Deus quiser. Boa tarde, Mirandinha. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Mirandinha, chamou a atenção porque você não tem Miranda no nome, né? A gente foi ver por conta do nome do pai. Só que seu pai também não tem o nome Miranda no nome. Da onde que surge primeiro lá do seu pai e como é que foi herdar o nome do pai, né? Carregar o legado aí de um ex-jogador? Meu pai também foi jogador profissional, né? E na época que ele começou, ele tinha uma leve semelhança com aquele Mirandinha, o famoso Mirandinha. Aí o apelido dele pegou nele, né? E quando eu comecei no Rio Claro, a minha categoria de base. Foi um clube que meu pai teve uma história lá também. Aí começou Mirandinha Júnior, aí pegou aí e herdei esse nome aí do meu velhinho. Mirandinha, boa tarde. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas e TH Mais Record. Seja bem-vindo a Campinas e ao Guarani. Queria te perguntar sobre algo que é pouco habitual no futebol brasileiro, né? O seu ex-clube, o Maringá, né, que era o detentor dos seus direitos econômicos, entre um empréstimo e outro você ainda disputava lá pelo Maringá, fez um post nas redes sociais agradecendo pela sua trajetória dentro do clube, agradecendo por tudo que fez, foram mais de 80 jogos com a camisa do Maringá. Queria que você falasse sobre este reconhecimento também. Você deixa o clube, mas mesmo assim eles reconhecem o trabalho, o esforço que você fez ao longo das últimas temporadas. E agora falasse também sobre a sua chegada ao Brinco de Ouro, um clube campeão brasileiro, ainda no momento de reconstrução, mas que busca voltar pelo menos à Série B do Campeonato Brasileiro. Sim, o Maringá foi um clube que eu tenho um carinho imenso. Foi um clube que me deu a oportunidade de aparecer no mercado do futebol. Vivi bons momentos lá, mas acabou, como tudo na vida acaba. Agradeço muito eles, mas agora estou aqui no Guarani, estou muito feliz, motivado. Espero fazer um bom campeonato junto com meus companheiros para que a gente conquiste esse acesso aí para ficar na história do clube. Mirandinha, o que te fez quando o Guarani entrou em contato com você, com seus representantes, mudar de áreas, né? Deixar a equipe do Volta Redonda, que estava jogando Série B, e até aqui na sua ficha, teu último jogo foi no mês de junho ainda, mesmo entrando aí no decorrer das partidas. O que te fez mudar? O que te fez aceitar o desafio de vestir a camisa do Guarani na Série C? Olha, quando eu recebi a proposta de vir para cá, fiquei muito feliz. É um clube centenário, campeão brasileiro, tem uma história imensa no futebol, então não pensei duas vezes em vir para cá. É uma chance que eu tenho de entrar na história do clube junto com meus companheiros, de dar um acesso para o clube. Então, gostei muito da proposta de vir para cá, estou muito feliz, motivado, espero conseguir conquistar esse sonho de dar o acesso para o clube. Nandinha, você é um atacante de beirada, né? Qual lado do campo você costuma atuar? O Guarani tem uma certa carência, de certa forma, pelo lado esquerdo, né? Tem mais jogadores com características de lado direito. Qual lado você tem um lado de preferência para atuar? Está pronto para, de repente, ser a opção que o Guarani precisa pelo lado esquerdo, caso seja necessário? Sim, a minha preferência é justamente o lado esquerdo, né? Eu já fiz o lado direito também, mas me sinto mais confortável em jogar na ponta esquerda. Só voltando ao gol da bicicleta, que a gente
ficou muito marcado. O que mudou da tua vida? Porque os caras gostam muito de gols diferentes, né? Sim. O que aconteceu depois desse gol? Se teve alguma mudança na tua carreira? Um pouco mais de mídia em cima do próprio Mirandinha? Como é que foi o lance? Se você pudesse explicar de novo como é que foi esse gol, que ficou muito marcado e a gente tem acompanhado bastante. Sim. Todos acompanhando esse gol que você fez no gol. Não, a minha vida deu uma... Midiaticamente falando, deu uma evoluída muito grande, né? Porque rodou, querendo ou não, o Brasil inteiro e outros lugares do mundo também. Então, deu uma bombada nas redes sociais, que é normal. O gol saiu numa jogada assim, a gente finalizou, o Bruno acabou dando uma bicicleta e na hora, impulso de atacante, né? Acabei dando uma bicicleta também, fui feliz, fiz o gol e fiquei muito feliz. É o post mais curtido da rede social? Foi mais visualizada. Mirandinha, você acho que chegou a trabalhar com o Farney, né, no Ipiranga. Até que ponto essa parceria, essa proximidade com o Farney ajudou na vinda para o Guarani? E se isso influenciou, inclusive, no seu contrato? A gente observou que o seu contrato é um contrato longo, diferente dos outros atletas que estão chegando, um contrato mais longo um pouco do que dos outros jogadores. Isso mostra, de alguma forma, uma confiança da sua parte, do seu empresário, né, seus procuradores, e também por parte do Guarani, por conta desse contrato mais longo? Sim, já tive a felicidade de trabalhar com o Farney, foi um cara que acreditou no meu futebol, me ajudou muito na minha época que eu tive lá no Ipiranga, então tenho muita confiança nele. Quando ele apresentou o projeto aqui, fiquei muito feliz em fazer esse contrato longo. Como que encara essa sua chegada ao Brinco de Ouro da Princesa? Você que passou também pelo Juventude, nós conversávamos aqui, né? E você foi bem requisitado. O nome do Kelvin Gomes, mesmo desconhecido, mas a gente sabe que nos bastidores muitas pessoas falam sobre o seu futebol e gostam muito do que já viram, pelo menos dentro de campo. Então, como você recebeu a proposta e chegando agora ao Brinco de Ouro em busca de uma vaga ali no meio de campo do Marcelo Fernandes? Boa tarde. Começando já, iniciando tua resposta, dizer a gratidão imensa que eu tenho de estar num clube como o Guarani, tá? É uma felicidade imensa e em relação a como foi a questão da negociação e tudo mais, foi acho que a mais rápida que eu já tive. Eu tive outras saídas, mas foi a mais rápida e a mais decisiva assim para mim e de estar confortável, tá? E sentir que é assertivo, vamos dizer assim. Por conta todo o ambiente que está envolvido, o tamanho do Guarani, a situação que estamos hoje, só aumenta a responsabilidade, isso é fato. Mas dizer novamente que com o contato também do Farney foi a mais rápida que a gente teve, porque assim a vontade era muito grande de vir para um clube com o Guarani. Eu até brinquei um tempo atrás com a minha esposa, isso faz um ano atrás, eu recordo muito bem, o clube na Série B. Eu falava, o Guarani seria um bom lugar para a gente morar, Campinas e tal, é um lugar muito bom para jogar, acho que seria um lugar ideal. E isso, né, a gente brincava e acabamos que aconteceu. Então foi muito feliz com isso novamente e estamos muito, muito realizados com esse desafio novo aí. O Kelvin, eu sou o Antônio Lupe da CBN Campinas, seja bem-vindo ao Guarani. E assim como o Mirandinha falou quando foi perguntado a respeito do ciclo dele no Maringá, que o pessoal colocou nas redes sociais agradecendo tudo que ele fez pelo clube, você também coloca fim a uma trajetória no Juventude, que acho que você fez toda a base lá, alguns empréstimos, Paysandu, concordo, mas não teve um volume tão grande de jogos, e agora você assina com o Guarani até o fim de 2026. Como é que foi para você quebrar, né, esse ciclo? Quebrar não, encerrar esse ciclo pelo Juventude, e porque, mesmo com esse histórico, né, várias pessoas do futebol dando relevo à tua chegada aqui no Guarani, mesmo para a gente pouco conhecido, mas colocar fim a essa sequência no Juventude para começar um outro agora com a camisa do Guarani. Boa tarde. Em relação a esse relacionamento com o Juventude, desde 2017, desde meus 14 para 15 anos, então foram mais de 8 anos lá no clube, com saídas, mas assim, eu criei uma identificação pelo clube. E quando tu está dentro do clube, tu é formado nas categorias de base, tu cria esse desejo de ter esse sentimento, de virar, né, a primeira opção da tua posição no clube, né, tu vê tantos jogadores, né, com histórias magníficas passando pelo clube, acessos, permanências e tudo mais, vários sucessos, tu quer estar envolvido nisso. Então a gente, isso desde o início eu sempre tive essa identificação com o clube. E aí quando aconteceu essas situações ali, né, de aparecerem propostas e tudo mais para sair,
a gente, em outros momentos lá atrás, a gente falava, pô, mas a gente está dentro de casa, vamos dizer assim, eu falava, né? Minha família toda de lá, todos próximos da minha esposa e tudo mais. Então, não era antes, não era algo assim que a gente, vamos pensar de primeiro momento sair, vamos ficar porque a gente está, né, sentia, né, por todo esse ambiente que foi criado. Mas, como eu falei, com esse contato do Guarani, cara, fica muito fácil, vamos dizer assim, né, uma saída. Porque a gente já tinha esse tempo de casa, já tínhamos um relacionamento todo ali com o clube, todo envolvido, mas assim, cara, tu percebe que em algum momento tu tem que tomar uma decisão, né, tu tem que tomar alguma atitude para tua carreira, para o teu próprio bem e para tu encarar novos desafios. E eu acho que isso foi o primordial, assim, para a gente, para facilitar essa decisão. A gente entender que já estava num bom momento de encerrarmos esse ciclo, né, de toda essa formação e agora apresentar esse novo desafio aí com o Guarani. Boa tarde, Kelvin, Beto Toledo, Rádio Planeta Guarani, seja bem-vindo ao Guarani. Kelvin, ano passado foram 14 jogos, né, pelo Concórdia, você retorna, Sub-23, também o Juventude B, e agora esse ano só 3 oportunidades. Quer saber como é que está a parte física, como é que está com relação a ritmo de jogo, e quais são as suas expectativas, inclusive, para já daqui por diante poder já estar servindo o Guarani nas próximas rodadas. Boa tarde. Assim, cara, eu tive essa sequência quando eu fui para o Concórdia. Todos os jogos que teve lá eu consegui jogar. E aí a gente volta, né? A gente tinha uma possível renovação, né, com o clube lá. Eu tinha meu contrato até o final do ano passado lá. E a gente consegue essa renovação, né, do final do ano passado para esse ano. E aí a gente tinha na nossa cabeça, esse era o nosso, a gente, né, falou, esse seria o nosso desafio para ver se a gente joga, né, consegue ter essa sequência. Então eu inicio jogando e tudo mais, mas aí logicamente são opções, são coisas que a gente não controla, né? O jogador tem esse desejo de jogar, todo jogador quer aparecer, quer ter seus minutos, mas são escolhas, né, de treinadores, enfim, então coisas que a gente não controla. Mas assim, a gente teve, como eu falei nessa formação que eu tive, cara, trabalhar sempre foi a coisa que eu posso controlar, né? Como isso eu não conseguia, não deixar de trabalhar era o que eu tinha que fazer. Então, em relação à parte física, a parte, né, esse cuidado todo, não tenho o que falar, assim, eu me sinto muito bem, por mais que não tenha essa sequência do início do ano até agora, porque foi um trabalho que a gente não deixou de fazer, até com a parte física enquanto eu estava no outro clube. Sempre foi um cuidado muito grande deles em relação a isso, né, de quem não estava jogando ter bons números ainda em treinamentos ou amistosos ou coisas assim. Então, em relação à parte física, me sinto muito bem para atuar e para poder ajudar meus companheiros. O Kelvin, ainda falando sobre dentro de campo, o meio de campo do Marcelo Fernandes, ainda com algumas mudanças ao longo da sua chegada da Série C do Campeonato Brasileiro, queria te perguntar até em relação a características, como você gosta de atuar no meio de campo, né? Você é anunciado como um volante, se você é aquele volante mais marcador, de contenção ou de criação de jogadas mesmo, de sair jogando com a bola, para conhecer um pouco mais do Kelvin Gomes e como o Marcelo Fernandes poderá te utilizar agora na sequência da temporada. Cara, minha formação toda praticamente foi de primeiro volante, foi de número 5 ali no cabeça de área, enfim, como o pessoal conhece. Só que depois que eu sou profissional, minha base toda foi de primeiro volante. Quando eu sou profissional, aí tu entende que outras opções também são boas. Já atuei também de lateral direito no próprio Juventude, de segundo volante também. Hoje eu estou entre essas duas posições. Mas como a minha formação, mais tempo tive a atuação de número 5, hoje logicamente é número 5, né, de primeiro volante. Tanto que no Concórdia, quando eu tive esses 14, 15 jogos ali, a maioria dos jogos eu joguei de 8, por exemplo, de segundo volante. Então, criou-se, né, essa necessidade, eu me adaptei muito bem. Mas, como eu te falei, é uma facilidade maior minha, né, estar como primeiro volante, né, nessa saída, nessa construção, e alguém de contenção ali para a defesa também. Kelvin, e essa tua formação na Escola Gaúcha, né, no Juventude, a gente já tem como base que é uma escola mais forte, né? Você até educado, fala, mas acho que dentro de campo, fazendo essa função de camisa 5, é mais aquele volante que chega a bota mesmo, né? Até numa Série C que não tem VAR, a gente percebe que é uma competição que como não tem VAR, muitos cartões vermelhos, jogadas mais duras, inclusive no jogo contra o Retrô, né? O Guarani foi muito prejudicado em relação a isso, com as chegadas um pouco mais fortes. Teve no Rafael também, que se tivesse VAR, poderia ter sido expulso o jogador da equipe pernambucana.
mas é mais essa característica mesmo. A escola gaúcha do Kelvin é um 5 um pouco mais, vou usar a palavra, forte em relação ao teu estilo de jogo. De fazer o trabalho sujo, né? Exatamente, é por aí. A gente sempre escutou isso, cara. O gauchão de base, gauchão de profissional é conhecido assim, é o gauchão raiz que chamam lá, né? Então, sempre foi de imposição, se impor de certa forma, né? Se não é jogando, na canela para baixo ali, tá tudo certo, do joelhinho para baixo não tem problema nenhum. Mas assim, cara, a gente sempre escutou isso e, vamos lá, na sobrevivência da competição é o que tu tem que fazer, né? Se é para jogar, a gente tem que jogar, não tem jeito. Até brinquei com os caras, pô, tapete aí, o cara joga tranquilinho esse tapete, não tem jeito. Mas assim, quando há de ser feito o trabalho sujo, cara, não tem o que fazer, cara. É o que o jogo pede, é o que a competição pede, né? E principalmente, né, eu falei para os meninos também da comunicação que eu disse que do tamanho do Guarani a imposição é o mínimo, né? A imposição, a dedicação é o mínimo, né? Não é algo negociável. Então acho que facilita também nesse quesito aí também. Kelvin, você falou sobre trabalho sujo, né? Na minha época a gente falava que era o volante varredor de área, né? Que estava na frente da área ali e tal. E era um volante normalmente de muita força. Só que hoje em dia a gente vê o futebol transitando para isso. Principalmente o primeiro tem sido o cara, inclusive, que recebe a bola de posse, que esconde, né? Que tenta sair para fazer a jogada. Como é que foi a transição desse primeiro volante para um segundo volante? E se o fato se você tem essas características que eu citei, ou seja, de ser o cara que recebe a bola de costa, que faz o giro, que sai distribuindo, que esconde a bola ali, se isso de repente auxiliou para ir partido para um 8 lá no Concorde, como você disse? Sim, sem dúvida. As posições ali, elas são parecidas, mas assim, como eu falei, dependendo dos jogos, pede muita coisa diferente. Então, como eu falei, essa transição de uma posição para outra, por muitas vezes muda algumas características, mas assim, cara, quando tu tem, né, esse lastro assim, de uma projeção boa, assim, com treinamentos combinados ali que te favorece muito, cara, tu não sente tanta diferença assim, fisicamente principalmente, que é na tomada de decisão, se tu não tá fisicamente bem, tu sente tu erra mais, enfim. Mas assim, cara, quando tu tem esse cuidado, né, como eu falei antes, de estar bem fisicamente, cara, quando tu troca de uma posição para outra e tu entende um pouco do jogo, tu não sente tanto, entendeu? Então, acho que isso facilitou um pouco para mim essa transição de uma posição para outra. E por isso, logicamente, consegui fazer essa sequência de jogos aí. Mas como falei, né, hoje, com esse tempo de formação na minha primeira função ali, sempre foi, né, o número 5, mas não é algo muito, vamos dizer, assustador assim, se tivesse essa troca de posição aí.